utiliza o Skype para alguma Eu coisa? muito Ou não? pouco. Eu abri uma conta só para, como é que fala? Para dar aula. Só. Ah, que legal. Então, Para, beleza. Não, pode falar, pode falar. eu raramente uso. Ele fica parado aqui. Quando você falou pelo Skype, eu vim aqui, deixa eu ver minha conta se ela existe ainda. Está aqui, paradinha aqui. Ah, mano, você é igual todo mundo é assim, todo mundo é assim. Então tá bom. Então tá, eu vou me Prazer, apresentar. Lorenzo. Ah, cara, prazer é todo meu, pô. Então eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Sim. Opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Transato, hoje estamos aqui com o Silvio César. Silvio, se apresenta pro pessoal, fala o que você é e o que tu faz. Muito bem, eu sou um ser humano de primeira mão, assim, né? Silvio César, sou do interior de São Paulo, mas atualmente moro aqui na cidade de São Paulo. E, por incrível que pareça, uma figura rara no mercado hoje. Eu sou um padre, um religioso, né? Essa é uma identidade divertida um pouco no cenário dos convidados, muitas vezes, né? Cara, e me diz uma coisa, por exemplo, né? Eu tô há muito tempo tentando chamar um padre, tá ligado, pra conversar e tal. E eu queria muito te perguntar o porquê padre é inacessível pra conversar. Tipo, mano, nenhum viu minha mensagem, ninguém viu. Todo Ou, mundo ignorou. Eu não entendo, mas por que isso, mano? Por que você talvez conseguiria me responder? pode ser uma explicação assim. Faz muito pouco tempo, na verdade, né, nas últimas décadas, que a gente tem visto a figura do padre até nas mídias, né? Porque sempre foi uma figura muito reservada, muito colocada dentro, né, do espaço da igreja. E talvez isso também dificulte para muitos, né? Agora mesmo com essa coisa da pandemia, né? Muitos tiveram que colocar a cara verdadeiramente no espaço da mídia, né? É, transmitindo celebrações, colocando, né, dentro de produções da área da comunicação. Então, talvez seja um pouco por aí também, né? E depois é porque são poucos também, né? O grupo, no geral, parece que são muitos, assim, mas são poucos padres no mercado hoje. Então, mercado pode dizer, né, no dia a dia. Sim, sim. Então, talvez pela incidência de trabalho, de atividades, talvez muitos fiquem até de maneira mais incomunicável também, né? Alguns têm medo também, muitas vezes, né, de fazer uma entrevista assim. Medo no sentido assim, meio sem jeito de se colocar diante de uma imagem, da tela, né? E daí, um amigo como o nosso me falou de você. Falei, beleza, pode tocar o barco e nós vamos. Ah, cara, mano, e também tem a questão de que tem padre também que não fala com gente que é fora da religião, né? Também Hum, tem isso também, né? não, isso não devia acontecer, mas infelizmente tem alguns que ainda são muito reservados, né? Sim, sim. Isso era normal antigamente? Os padres não falarem com quem não é da religião? Na verdade, não é tanto não da religião, mas eu acho que aquela formação, né, muito ainda que veio lá de tempos muito passados, né? E depois de um certo modo até formativo deles, colocavam eles assim meio distanciados, né? Às vezes ele é até bom para uma celebração, fala bem, mas quando ele precisa confrontar assim com a realidade da vida, aí muitos talvez encontrem um pouco de dificuldade, né? Mas com relação assim à diversidade de religiões, acredito que nem tanto, porque até é um grito que a própria igreja faz, né? Que a gente possa dialogar cada vez mais, né? Com instâncias que não sejam religiosas e com outras religiões também, né? Num diálogo sempre respeitável, um diálogo acolhedor, né? E é um desafio que a gente tem nos dias de hoje. Ah, sim, sim. Até porque vocês nunca vão atrair fiéis só conversando com quem tá na igreja, né? Tipo, a É, galera já tá na igreja, não tem quem exato, conquistar. seria a coisa mais fácil do mundo, né? A gente ficar só quem está pertinho de nós. Tem um evangelho, né, na Bíblia, talvez você lembre, não sei se você já leu, que Jesus mesmo fala, né? Tem 99 ovelhas e uma se desgarrou. E o pastor vai atrás dela, porque para ele ela é mais importante que as 99 que estão ali dentro. Então isso já fica aí a dica, né, daquele que é o primeiro entre os sacerdotes para dizer, ó, ou vai assim ou não tem jeito, né? Então, é uma atividade que a gente se dispõe a estar atento a muitas pessoas que se distanciam do rebanho, a pessoas que estão mesmo, às vezes, do outro lado, né, social, e de repente, às vezes, uma palavra, um olhar, um abraço, um encontro, pode ser, assim, um tempo restaurador também, né? Cara, qual que é a função do padre na igreja? Qual que é O a padre, função? ele tem, em primeiro lugar, a nossa missão é evangelizar. Então, nós precisamos ser aquilo que Jesus pediu aos apóstolos, ide por todo mundo anunciar o evangelho. Então, a figura do padre ele precisa ser essa pessoa que acolhe, né, sobretudo quem chega ali, e quando ele puder sair também do espaço da igreja pelas ruas, pelos bairros, né, ser uma pessoa que, pelo menos,
tente, né, levar, transmitir alguma coisa de esperança, de paz, né, que seria o centro dessa proposta do Evangelho. Então, a figura do padre, em primeiro lugar, ele é esse cara reconciliador, esse cara conciliador, né, deveria ter esse tempo sempre disponível para estar atento, né, e hoje as pessoas têm muita necessidade de falar, elas querem ser escutadas, né, e os grandes profissionais nessa área vão cobrar, né, e o padre já não pode cobrar para fazer esse cenário de escutar a galera, né, e tem muita coisa bonita para ser partilhada, para ser falada, né? Então, a figura do padre é um pouco esse mediador, né? De trazer a mensagem de Jesus Cristo e levar para quem estiver à frente, né? Você está ali perto de 2, 3 pessoas, você pode estar numa celebração com 70.000 pessoas, né? Então, você é a mesma figura o tempo todo. Ai, que da hora. E, cara, e me diz uma coisa, o padre, ele é meio que a figura máxima, assim, da igreja, ou não? Tipo assim, por exemplo, na sua igreja, você seria a autoridade, a gente sabe que não tem isso na igreja, né? A Tá, autoridade então, máxima daí? existe uma hierarquia, né, dentro da igreja. Sim. Começamos pela figura do Papa, né? Ele é a autoridade maior, né? Ele representa para nós a figura de Cristo. O Papa é um bispo, né? Ele é o bispo de Roma. E como bispo, então, a ordem que está abaixo dele, vamos assim dizer, são os bispos, né? Tem os cardeais, né? Que são aqueles que entre o Papa e a figura do bispo, né? O cardeal é um título, né? Mas é um título muito grande, né? Depois tem os bispos, depois tem os padres, depois tem os diáconos, né? Então, essa é um pouco uma ordem de escala. Agora, dependendo da função que você tem dentro de uma comunidade. Eu, por exemplo, sou pároco de uma igreja. O pároco, ele é uma autoridade dentro de uma comunidade paroquial. Então, eu sou o primeiro responsável. Mas eu tenho alguns outros padres que trabalham comigo. Mas a bucha mesmo fica comigo, né? O resto já é mais tranquilo. Mas, Ah, assim, a vida é igual, a gente não... Essa coisa de regalia nem deveria existir, né? Acho que quanto mais simples o padre for, melhor, né? Para estar perto mesmo das pessoas, né? Não deveria ser uma pessoa de grandes exigências, não. O próprio Jesus fala isso, né? Por onde vocês forem, não levem 2 túnicas, não leva nada, vai com uma sandália só, se tiver comida, come, se não tiver, azada bem, né? Então, a gente segue o barco, né? ah, mano, o que é necessário fazer, por exemplo, se eu quisesse me tornar padre? O que eu teria Primeiro, que fazer? Em primeiro lugar, assim, você sentiria isso muito forte dentro de você. Né? E às vezes, Uhum. assim, né? Só quem está dentro da igreja, não. Já aconteceu de muitas pessoas que tinham tá, da vida universitária, teve gente que já estava na vida profissional, e de repente, sei lá, teve um momento que se encontrou numa igreja, se encontrou numa celebral, conheceu algum padre legal, assim, aí de repente ficou com vontade de ser padre, né? Então, em primeiro lugar, é esse desejo. A gente chama de é a vocação, né? E aí começa um processo de discernimento. Então, vamos lá, eu queria conhecer um pouco vocês, como é que é. Então, começamos a conversar, vamos trocando ideia, você vai percebendo que, pô, estou gostando, é legal, interessante, tais desafios, o que eu vou ter que fazer. Pronto, a gente percebeu que você é uma pessoa apta, legal, tranquila, não tem nenhum impedimento. Depois a gente fala disso. E aí você entra para fazer uma experiência com a gente. Essa entrada também é livre, você pode sair a hora que não. Eu achei que era, não é, então você não vai ser controlado, né, amarrado, você entrou numa prisão. Não, né, você vai ter um tempo de formação, você vai viver dentro de um seminário, que a gente chama, né, com aulas, formações, e você está sendo preparado para ser padre. Então, o processo é esse. Em primeiro lugar, é um discernimento seu, um desejo. Segundo, é você perceber qual o carisma que você tem. Isso é legal também, muitas vezes as pessoas perguntam, mas o que é essa coisa de carisma? Por exemplo, nós somos salesianos. Né? O nosso principal carisma é um trabalho com juventude. Eis o motivo pelo qual aceitei que um jovem conversasse. Né? A gente trabalha com educação, escolas, universidades, obras profissionais, tudo. Tem outro carisma que trabalha com hospitais, né? Os padres camilianos, por exemplo. Então, é uma outra pegada. Eles vão fazer uma formação mais nessa área, né? Da saúde, da enfermagem. Lá. Tem lá os de Aparecida, trabalham com evangelização, né? Os redentoristas. Então, para onde eles vão, eles formam comunidades de oração, de pastoreio, enfim. Então, isso a gente chama os monges, né? Eles trabalham também com uma outra dimensão. Então, isso a gente chama de carismas. Todos somos iguais, padres formados com as mesmas faculdades, né? Independente de onde estamos, tem a mesma caminhada, porém muda a nossa missão, o nosso trabalho, entendeu? Então, essa é um pouco a identidade da figura do padre. E tem aqueles padres que nós chamamos padres seculares, que são os padres diocesanos. E as paróquias que a gente vai para as igrejas, para a cidade, assim, a maioria delas são padres diocesanos. Eles não têm uma comunidade religiosa, o carisma deles é evangelizar. De todos nós é esse. Porém, eles não terão uma segunda missão.
obrigatoriamente, não vai trabalhar numa escola, não vai trabalhar num hospital, não vai trabalhar numa universidade, a não ser que eles sejam convidados para isso. Uhum. E o que que faz um padre parar de ser padre, tá ligado? Tipo assim, então, você Legal, entendeu a gostei. pergunta, né? Eu não gostei, Então, suas perguntas são legais. Na verdade, assim, é como um casamento, né? Você se casou, vamos supor, dentro da tradição católica. Então, você realizou um sacramento, você prometeu uhum, fidelidade. De repente, não houve, infelizmente, você deve conhecer muitos casais que já se separaram, né? sim, Então, quer sim. dizer, naquele momento era para sempre. Você mesmo deu essa palavra, na alegria e na tristeza, para o resto da vida. Só que, infelizmente, não deu. Então, o mesmo pode acontecer com um padre. De repente, na missão, houve uma chateação, ele foi se desgostando, ele percebeu que, infelizmente, não conseguiu dar conta desse recado. Tem muitos que até se apaixonam, né? Então, eles precisam deixar para viver, né, essa experiência nova, né? E aí todo é um processo, a gente você faz uma carta ao Papa, né? Ele que é aquele que vai nos dispensar não é assim, amanhã eu não sou padre. Não, você tem um tempo ainda de discernimento, né? Todo mundo também faz um pouco isso. Né? Então, ele deixa de ser padre, na verdade, sim, ele vai deixar de exercer a função de padre. Não tem como ele deixar de ser padre, ele vai morrer padre o resto da vida. Só que ele não vai mais poder exercer. Uma vez que a igreja retira dele o exercício, ele não pode mais exercer. Mas o sacramento que ele recebeu um dia, na nossa tradição católica, você não tem como tirar mais de você. É como um batizado. Não sei se você é católico, você foi batizado na igreja católica. Mas depois você resolveu ser ateu, ou você mudou de religião. Então, você recebeu o batismo numa outra religião. Ok, você deixou de exercer, né, o seu batismo dentro dessa tradição católica, mas o sacramento que você recebeu, segundo a nossa tradição, ele não pode ser tirado de você, entendeu? Sim, sim. Cara, e eu sou agnóstico, tá? Tá, Eu não tenho religião e nem coisa do ok. tipo. Por conta que eu penso o seguinte, se eu fosse na igreja, eu teria que seguir tudo, tá ligado? E daí eu penso, pô, mano, se eu não vou seguir tudo, porque eu vou, entende, né? É assim, pô, é assim que tem que ser, você tem que estar compromissado e tal, igual Bonito. você, pô, Uma igual você como radicalidade. padre. É Então, verdade. pô, então, e, cara, me fala uma coisa, qual que é a visão da igreja com os ateus, assim, qual que é a sua visão? Qual que é a visão que Olha, vocês têm? eu tenho muitos amigos ateus, né, agnósticos, tenho amigos que se decepcionaram com uma religião, não só, de repente, não só católica, mas de repente era de outras religiões, enfim. Em primeiro lugar, a nossa relação é uma relação de respeito, né? Evidentemente, né? A igreja tem essa consciência de que a gente não pode impor uma fé. Né? Você não pode Sim, impor Deus. Né? O próprio Jesus deixou essa liberdade. Né? Há um acontecimento na Bíblia que ele vai dizer, né? Os discípulos estão meio desangustiados, lá, meio chateados, meio pau da vida, e ele vai dizer para alguns deles, se vocês quiserem ir embora, podem ir. Né? Então ele não era uma pessoa, não, você tem que ficar, porque agora senão você vai para o inferno, não é nada disso. Né? E às vezes as pessoas acham que é isso. E, a bem da verdade, a religião ela é um ato livre da pessoa. Né? Eu posso ser um cara que nunca pisei dentro de uma igreja, posso nem ter fé, mas sou uma pessoa que busco a ética, busco o bem. Né? Eu acho que esse é o primeiro conceito, né, do ser humano, que é o que está em falta hoje, Lourenço, na nossa sociedade. Né? A gente vê hoje, infelizmente, uma decadência no comportamento humano. Isso não é nada a ver com religião. Isso é questão moral, ética, as tendências, infelizmente, que a gente tem. E cabe a nós, né, em primeiro lugar, saber ler esses fatos. Isso eu faço muito aqui na igreja. Né? Porque nós não podemos ter uma postura de crítica. Né? Nós temos que ter uma postura de saber ler e depois, conscientemente, nos posicionarmos frente às realidades. Né? Como mal comparando, né? Somos torcedores de futebol, né? de equipes. A gente brinca, mas assim é uma pena que no Brasil chega a uma tendência até de violência. O que deveria ser uma prática de diversão, o cara zoar com o outro, pô, você é isso, e as brincadeiras sim, que tem. sim. Mas, infelizmente, não. Você sai com família, eu quero assistir meu timão ganhar do Palmeiras, de repente eu não volto para casa. Né? Eu fui violentado no ônibus. Né? Então, isso é muito triste. Aí, às vezes não, isso aconteceu e acontece ainda nesse cenário religioso, muitas vezes. Um desrespeito a quem não tem fé. E, por outro lado, também, às vezes, um ataque, né, de um com o outro. Né? As pessoas têm muito ranço ainda da tradição da igreja, né, católica, porque foi a maior religião do mundo, ela se impôs de uma certa forma, era a religião oficial do Brasil, por exemplo. Então, acho que tudo isso aí criou um ranço em muitas pessoas. Né? E às vezes, sem conhecer a fundo a religião, acabam se posicionando assim. O que poderia ser diferente? Olha, tem coisas que eu não gosto aqui, mas tem coisas que me faz bem. Se eu estou aqui, né, eu estou livre, ninguém me amarra aqui, porque alguma coisa nela me preenche.
né? Então, revoltando, né? Acho que relacionar-se com figuras, né, do ateísmo, tranquilo, né, da nossa parte, né? O diálogo precisa ser muito respeitoso o tempo todo. Sim, sim. E eu também acho que a galera tem um pouquinho de receio também por conta que o histórico antigo da religião, entende? Foi Exato. ruim e tal. E, aliás, eu queria te perguntar isso. Qual que é a visão da igreja atualmente com o que a igreja fazia antigamente? Qual que é a Então, visão que a vocês gente têm? teve, não sei se você acompanhou, né, isso até historicamente em redes, né, de jornalismo, tudo, quando o próprio João Paulo II, né, um dos últimos papas da igreja, pediu um perdão oficial, né, diante do luteranismo, diante, né, de posturas que a igreja teve lá pelo período medieval, que foi sangrento, né? Sim, foi. E aquilo que a gente acredita hoje numa pessoa, por exemplo, se eu creio que, pô, você era um cara pecador, você tava, e você viveu um processo de conversão, pô, isso é maravilhoso, né? Você Uhum. conseguiu sair de um estado ruim. Então, quer dizer, a gente tem que aplaudir alguém que venceu. E isso, muitas vezes, a sociedade não quer fazer com a igreja. Ela prefere recordar o período ruim da igreja. Mas aí, ela também evoluiu. Porque essa igreja ali não é a igreja que Cristo desejou. Foram os homens que, infelizmente, naquele contexto, usaram muito dessa coisa da Inquisição, usaram muito dessas coisas de indulgência, aquilo que Lutero bateu numa tecla séria mesmo, enfim. Então ficou um ranço muito chato, né? No Uhum. tempo. E hoje ainda a gente pega isso muito em escola, assim, né? Muitos alunos veem que o professor, geralmente o professor de história, né? Que pega pesado, porque bate nessa igreja, e aí fica ainda, né, essa marca. Né? Quando você quer mexer no vespeiro, você vai lá. Né? Eu vou sempre voltar na história para. Foi mal? Foi péssimo. Eu também, né, se fosse daquele tempo, eu ia sentar o pau em todo mundo lá. Porém, eu ainda eu quero ver essa igreja que Cristo sonhou para nós, né, do qual eu creio, tenho fé, claro, e busco, e pelo bem que ela realiza. Isso eu acho que você sabe, como um cara da mídia, a religião católica hoje, a igreja, ela é a maior organização mundial de caridade no mundo hoje, né? De tudo Uhum. aquilo que ela pode fazer. Então, esse lado muitas vezes não é, né, manchete, não é publicado, né? Mas ela continua a história dela, tentando cada vez mais ser, né, um pouco essa mão, né, que quer ajudar tantas pessoas que estão aí no sofrimento mesmo. Cara, e é uma coisa interessante que tu falou e tal, é dos jovens. E daí eu queria saber o seguinte: a gente sabe que hoje em dia os jovens estão muito aquela coisa de, ah, meu Deus, por que ir na igreja, tá ligado? Então, tipo assim, então o que que vocês fazem para atrair novos jovens? Assim, você, como você falou, você tá falando comigo e tal, você tem um projeto, né, para jovens. E, cara, é muito interessante por conta que tu é um padre, que tu atrai jovens, tu tem a cara dos jovens e tudo mais. Então eu Legal. queria saber qual a estratégia que vocês têm para atrair mais jovens para a igreja? Então, primeiro, nós hoje trabalhamos com a educação. Então, obrigatoriamente, você tem as portas abertas para trazer, né, a moçada. Só que, assim, numa escola, nem sempre o carinha vem porque ama, né? Mais a molecada, né? Tem que vir na escola. Só que a gente realiza hoje um trabalho pastoral, que a gente chama, com muitas atividades. E nós, salesianos, nosso fundador, ele sempre apostou muito nessa parte lúdica. A gente entrou muito por essa coisa da musicalidade, da expressão, né, dos jogos, né, da parte esportiva. E é o cenário da moçada hoje. Então, a gente abre os espaços nossos e realiza assim, atividades intensas, né? Graças a Deus, a moçada ainda curte, né? Essa parte esportiva, essa parte de produção. Né? A parte da comunicação é muito grande. Né? Fazer isso que você está fazendo. Né? A gente tem estúdios, tem espaço para a moçada poder criar, construir. Né? Hoje existe uma produção legal aqui na minha paróquia. Tem alguns jovens que trabalham com podcast também. E é legal, porque eles estão assim do jeitinho deles, né? Não são profissionais, mas estão ali querendo. Já me convidam, convidam outras pessoas para participar da atividade deles. A gente chama de PASCOM, Pastoral da Comunicação. Então você trabalha com a mídia o tempo todo, né? Isso é uma coisa que a juventude gosta. Hoje a gente tem essa parte de jogos eletrônicos, enfim, que é uma coisa assim, ou a gente traz essa moçada, né? De alguma forma para a gente. E aí é nessa oportunidade que a gente faz, né? Você troca uma ideia, bate um papo, porque a gente vai sentindo neles assim, né? Muitos deles têm uma carência de querer conversar com alguém. E de repente não quer falar com o pai, com a mãe, não quer falar com o professor, né? Então, às vezes, pega lá o padre meio doido lá. Eu gosto de jogar bola, por exemplo, gosto de dançar, gosto de carnaval, né? E sair escola de samba. Então, isso eu me divirto. E isso não me desconfigura, entendeu? Eu não deixo de ser padre, aonde eu estou, né? Só que eu consigo realizar uma vida muito normal, né? E com isso você percebe muita gente que vai se chegando até nós. Né? Aí você, quando menos espera, você está rodeado de juventude. Mas que é um desafio para nós, sem dúvida. Sim, sim. Cara, tem uma pergunta que eu
eu fiz essa pergunta para mim por muito tempo e eu acho que a galera também tem essa questão. Por exemplo, tem a questão do diabo e tal, né? E vocês falam do diabo o tempo inteiro na igreja e tal. O tempo inteiro é quando dá para falar, entende? Não é o tempo inteiro, não. E daí, por exemplo, daí tem mídias, por exemplo, a série Lucifer, tá ligado? A série Lucifer, tem Cuphead e tal, que falam do diabo e tal. E daí, muita gente da religião não curte tanto isso, entende? Então a pergunta é, por que vocês podem falar da religião e obras que não são religiosas não podem falar de acordo com as pessoas, assim, com algumas pessoas? Talvez Qual é a porque... sua visão sobre isso? Bom, se eu compreendi, né? Talvez porque essa temática, né? Ela é sempre esse meio, ela traz essa coisa meio do terror, do medo, né? Então, talvez Sim, isso crie um certo desespero social, né? Mas, assim, obrigatoriamente, a nossa linguagem religiosa, ela não pode se omitir de tratar esse assunto, né? Inclusive, a gente trabalha a questão a gente chama de demonização, né? Existem os padres exorcistas, esse cenário está presente na Bíblia. O próprio Jesus realizou muitos exorcismos, né? Agora, essa luta do bem e do mal, ela passeia dentro do nosso livro sagrado, né? O bem e o mal vão estar lutando o tempo todo. É claro que tudo isso que vem de Lúcifer é apresentado como a negatividade, né? Exorcizar significa arranca que esse negócio não faz bem. Mas a gente sabe de muitos ocultismos, muitas tradições, né, que trabalham, né, com essa dimensão ligada à demonização. Aí que a gente diz assim, olha, fique com as consequências, né? Se faz bem, se não faz, se isso aí ajuda a pessoa a ser melhor ou não ser melhor, né? Então, quer dizer, fica sempre esse ponto. Mas, assim, eu mesmo sou o que bato na tecla. A gente não pode deixar de apresentar esse cenário às pessoas, né? Nós não podemos nos omitir. Da mesma forma que elas querem conhecer, né? Esse lado de cá, bora conhecer o lado de lá, e aí cabe, né, a liberdade, ao julgamento de cada um, buscar, né, aquilo que quer realizar, ou aonde quer chegar, né? Mas a partir daí. cara, quais que são as regras que tem para um padre seguir e tudo mais? Por conta que a gente sabe que tudo tem regra, então com toda certeza vocês têm. Então qual é a regra de vocês, assim? As principais, vocês devem ter muita regra. Então só as principais, por favor, para não se Olha, alongar eu muito. diria assim, primeiro, na nossa tradição ocidental, um padre, ele vive o celibato, né? É a castidade. Então, quer dizer, a gente se guardar, né, num mundo em que, como homens, a gente gostaria de se relacionar, né, com o outro, né? Então, isso aí é um trabalho sempre difícil, porque você sempre vai ter também do lado de lá, às vezes, as cantadas, né? Quem, mesmo sabendo que você é uma figura reservada, vem em cima da gente, né? Então, em primeiro lugar, é isso, tem que ter claro, né, essa condição. Segundo, a questão da, mais ainda, acho que em primeiro lugar, até mesmo dessa questão do celibato, a obediência à igreja. Quer dizer, nós não somos livres para eu fazer a minha igrejinha, né? Então, eu vivo numa hierarquia, né? Então, a minha paróquia, em primeiro lugar, ela acompanha e obedece aquilo que uma diocese propõe, né? No caso, o bispo que está acima de nós. E eu, como sou religioso, eu tenho dois chefes, né? O bispo e o meu superior. Então, assim, tudo que nós vamos fazer, por exemplo, hoje eu vou comprar um carro. Não, não é assim. Em primeiro lugar, eu tenho que pedir licença, tenho que... Então, quer dizer, a questão da obediência, né? Depois, no nosso caso, a gente vive em comunidade. Então, eu vivo com outros padres também. Então, a gente tem que ter uma vida comum. Né? Nós temos horário certinho, né? A hora que eu quero que eu saia da cama. Hoje eu vou almoçar 3 horas da tarde. Não, a gente tem horário bem cedinho de acordar todos. Vamos todos para a capela rezar juntos. Depois, o café, o almoço. Não temos momentos assim de comunidade. Então, eu diria assim, as coisas mais básicas. É você ter uma vida um pouco regrada. O pessoal brinca que o Big Brother é a casa mais vigiada do Brasil. É a casa do padre. Né? Todo mundo olha na casa do padre. O que o padre está fazendo? Né? Brincadeira, mas a gente fica assim. O tempo todo você vive esse policiamento. Né? Não, de repente, eu não posso ir em todos os lugares. Né? Mas assim, um padre pode frequentar um shopping, pode frequentar uma praia, contanto que ele sempre se recorde. Eu sou uma figura, né, sacerdotal, então essa coisa da imagem é importante, né? Não por nada assim uma coisa externa, mas se a gente pensar do outro lado, né? As pessoas criam na figura dele alguém de certa forma assim, respeitosa, né? Então talvez acho que como regras assim, mais, como você colocou as principais aí, é isso. A gente está sempre atento, né, aos nossos chefes, né? E viver uma vida assim ordenada dentro da dimensão do trabalho que a gente realiza o tempo todo. Cara, como que vocês desviam de cantadas, tá ligado? Tipo, se alguém dá uma
Mas é isso, mano. É tipo assim, como Cara, se é vocês punk. desviam sem demonstrar que gostou, tá ligado? Não, é punk, viu? Eu já passei uns perrengues danados aí. Tem umas que vem em cima mesmo e chega chegando, né? E fica ali, né? E aí, se você é meio fraco assim, você tomba. Aí que eu falo, nós vamos lá, questão da fé, tudo, né? É você se fundamenta mesmo nisso aí. Aí a gente sabe assim, se eu tenho reta intenção disso, eu não deixo nem criar, né? Aquela coisa, vou deixar cozinhar um pouquinho, não, mas até seria um grande desrespeito à pessoa, né? É isso. Então, às vezes, as cantadas, eu estou muito feliz onde estou, 100% aqui, nada, acabou, chega, né? Então, quer dizer, mas a gente já teve história, cara, tem cada história doida. Tem mulher que vai, ixi, Maria, negócio para menor de idade não pode. Cara, e me diz uma coisa, me diz uma coisa. Existe algo que vocês não podem entrar no assunto? Claro, se vocês não podem entrar no assunto, óbvio que vocês não vão falar aqui, tá ligado? Então tem Mas, algo que você não assim, pode falar? até assim, dentro de uma missa, né, de um culto, para as pessoas entenderem, geralmente os temas que trabalhamos são aqueles ligados à palavra de Deus. Mas se você vai participar, por exemplo, de uma entrevista, de uma exposição, de repente, dependendo do expositor, daquele que está ali à frente de você, no tema, pode ser que tenha algum tema que o padre vai dizer assim, olha, eu não consigo, eu não vou cursar muito sobre esse tema porque eu desconheço. Mas é por uma questão de desconhecimento. Mas, no geral, a gente passeia, né? Outro dia me chamaram para falar sobre a espiritualidade no mundo empresarial. É uma coisa diferente. Cheguei lá tudo engravatado, aqueles homens todos empresários, né? E fui lá falar de espiritualidade no mundo empresarial. Então, você imagina, mas não é um cenário para falar de espiritualidade. No fim, foi uma noite agradável, os caras tinham muitas perguntas, enfim, valeu, entendeu? Mas, assim, bate nisso, né? Onde você está indo, com quem você está indo e o que você vai falar. Então, uma exposição dessa, precisa estar sempre atento. Cara, então, assim, então eu vou te fazer a pergunta, pô. Qual é a sua visão sobre espiritualidade? Qual que é a visão, tipo assim, que você tem? Eu não vou falar igreja, porque você não representa toda a igreja, né? Isso. Então é só você e tal. Qual é a sua visão? Olha, essa é uma pergunta profunda, né, no sentido porque a espiritualidade parte, né, da expressão espíritos, né, que é para Uhum. nós o centro, né, da animação da fé, né? Sim. O próprio Deus que se encarna como Espírito Santo, né? Então aí estou falando já na tradição cristã. Então a espiritualidade é aquilo que nos move, né? O espiritual para mim é o que me faz estar plenamente aqui, bem e disponível para eu também tentar fazer bem feito o que eu tenho que fazer, levar tantas outras pessoas a essa experiência com Deus, tá? Grosso modo, né? Então é um exercício intenso, porque você tem que estar nesse mundo ao mesmo tempo assim respirando, né? Parece ocear um pouco deixa eu sair um pouco desse mundo para eu me abastecer, né? Jesus fez muito isso na Bíblia, vai dizer, né? Ele se retirava, né, para alguns momentos a sós. É um pouco desse abastecimento que a gente tem para você voltar com tudo e a moçada está com sede, né? De uma palavra, de uma reflexão, de uma oração. Então você vai se tornando, né? Você sente a espiritualidade quando você começa a mexer com vidas, né? De jovens, de adultos, de casais, enfim. Uhum. Cara, tem aquela parada lá onde a galera senta pra confessar as coisas, tá ligado? Isso, Então, mano, então, é que eu esqueci, eu vou chamar aqui de confessionário. Vou chamar de confessionário. confessionário, e a palavra confissão, isso. Então, cara, então me diz, como é que você lida quando alguém confessa algo muito absurdo, tá ligado? É, Tipo, então, não, o que você vai falar? em primeiro lugar, Lourenço, a confissão é um sacramento para a Igreja Católica. Claro. Apenas na Uhum. Igreja Católica ele tem Sim. esse rito sacramental. Uhum. Tudo que se conversa dentro de uma confissão, né, nós temos por obrigação o sigilo. Nós não podemos de maneira nenhuma falar nada do que alguém nos fala. Você pode, assim, numa celebração, citar exemplos, nunca sem citar local, hora, data. Mas, assim, às vezes as pessoas vêm e falam para você poder refletir o assunto. Mas você não pode, hoje eu confessei para a senhora. Não, mas você já, Sim, sim. né, você pode ser excomungado da igreja. Mas tem coisa divertida, viu? Porque né, é aquela coisa, a pessoa, em primeiro lugar, a humildade, né? Porque você vai se humilhar diante de uma pessoa igual você para contar um pecado. Né? E geralmente, às vezes, é um pecado que mexe muito com a moral, né? Só que naquela hora a gente aprende na Igreja Católica que a figura do padre apenas representa Cristo, que perdoa, ponto, né? Então eu estou ali, coração aberto, falo, e a nossa parte a gente não pode fazer da confissão um interrogatório. Né? A gente não pode ficar fazendo perguntas detalhadas de nada, né? Quando se diz, eu estou curioso para saber. Isso também, entre aspas, seria uma falta de moral imensa. Não, nem tanto genérico, né? O cara falou assim, eu
ou bem específico. Então, você vai, já entendi, vamos para o próximo. Então, você vai ajudando a pessoa a sair um pouco do drama que ela tem que passar ali, entendeu? Sim, sim. Cara, e quando alguém confessa algo, tipo assim, muito engraçado, tá ligado? Então, tipo, como é que você faz? Você não pode fazer, tipo assim, Não, você não pode fazer a assim. gente registra. Tá. Então, A gente, tá legal. eu acabo tornando muito leve a confissão, sabe? Quando eu vejo que a pessoa mesmo ela já vai se entregando, né? Aí dá risada, assim, sem perder a importância do problema. Isso. Mas você ajuda a pessoa a ficar assim, ufa, padre, obrigado, consegui falar, né? Eu gosto quando as pessoas saem da minha confissão assim, nossa, padre, pela primeira vez eu consegui mesmo, né? Abrir o coração, né? Me sentir à vontade. Isso é bom, porque aí a pessoa sai dali com aquilo que ela veio buscar, né? Que é a cura. Então, é o mais importante. Mas tem coisa divertida. Ah, que da hora, mano, que da hora. Cara, e, aliás, eu já ouvi muito caso de pessoa que já foi expulsa da igreja, né, e tudo mais. Então, eu queria saber por que as pessoas são expulsas da igreja se a igreja é pra ser palco pra todo mundo, tá ligado? Tipo, não deveria ter isso, assim, é a minha opinião pessoal, eu acho que não deveria ter. Na Afinal, verdade, é pra todo mundo. são atitudes, como você bem colocou, isso não pode existir na igreja. Né? Uma igreja acolhe, Uhum, Deus veio para todos. Começa aí a lógica, né? sim. Casos assim, talvez possam ter sido de alguma agressividade muito grande, aí precisaria se ver, né? Situações muito concretas. Agora, tem aquelas pessoas que, de repente, se chatearam dentro da igreja. Né? Sim. Fiquei chateada, esse mimimi que tem por tudo quanto é lado. Aí as pessoas aí se chateiam, aí acabam colocando que elas foram afastadas da igreja. Então, às vezes, precisa estar atento se de fato é mesmo, né, uma expulsão, assim, ou não. Assim, eu já tenho 21 anos de padre, né? Eu acho que eu não vi, eu não lembro, né, de casos assim, de uma expulsão de alguém, né, tão recente nos nossos ambientes. Eu sei de pessoas que já se afastaram, porque se chatearam, ou não gostaram da cara do padre, enfim, né? Essas coisas acontecem também. Mas a igreja, por lei, por identidade, melhor dizendo, ela precisa ser essa casa que acolhe. O próprio Papa Francisco, o atual Papa, diz muito isso. Ela tem que ser como uma santa casa, né? Uma casa de misericórdia, acolher todo mundo que está chegando e vamos tentar ajudar todo mundo a ser melhor. Uhum. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que provavelmente ninguém nunca te fez. E é uma pergunta extremamente delicada. Se tu não quiser responder, não pergunta, não responde, quer Ó, dizer, respondo na ok? presença dos universitários. Então, não, é tipo isso mesmo. A pergunta é, como que a igreja normalmente lida com um caso de abuso sexual? Como é Sim, que... não, Tá, eu falei que é uma pergunta bem delicada. ela está trabalhando muito com isso, né? Infelizmente, é um outro cenário que tem dentro da igreja e no cenário social, né? E isso por muito tempo ficou meio velado, né? Aquela coisa da exposição, da identidade. Quando chegou o atual Papa, o Papa Francisco, ele fez questão de colocar o dedo na ferida, né? E abriu essa cortina, modo de dizer, né? Para dizer, olha, infelizmente esse desastre acontece aqui dentro. E aí a igreja se colocou ao lado, né, das vítimas, né, suas famílias e aqueles que sofreram isso, e entregou, né, diante da justiça civil o que precisa ser feito. Então, ela não é mais conivente, não pode ficar aí cobertando, né, essa situação. Né? É uma coisa que cada um tome consciência do que é, se a pessoa tem essa fraqueza, que ela renuncie, né, aquilo que ela está fazendo. Claro, isso acontece dentro de um time de futebol, isso acontece dentro do exército, isso acontece dentro do campo da educação, isso acontece dentro de casa, pai e mãe. É que você não espera que isso aconteça na figura de um padre, né? Choca muito, porque ele é uma figura que está representando uma entidade religiosa, né? Diferente. Então, a igreja hoje, Lourenço, ela tem estado, né, muito perto, né, das vítimas, desses que sofreram, né, infelizmente, isso, e ela está tentando, né, se sangrando junto, claro, né, carregar esse fardo que é muito pesado, sim. Mas ela não está de olhos fechados, não. Ela está consciente disso, graças a Deus. É importante falar, então, tipo assim, quando esses casos acontecem e tal, a igreja, ela lida por si só ou ela vai direto para a polícia? Como é que acontece? Sim, E, não, precisa ser, porque a questão civil é fundamental. Aquilo que é justiça do homem, né, ela precisa acontecer. Você fez um ato criminoso, então pague por ele. Então, aí, no caso, sim, né, essas figuras serão desligadas, né, dependendo da gravidade da situação, e toda, né, essas serão desligadas, né, essas figuras eles são desligados da ordem. Deixam de exercer daí para frente, né, o exercício do sacerdócio. cara, me diz uma coisa, como é que funciona essa parada aí dos coroinhas, tá ligado? É coroinha, né, que se fala, que são as Isso, crianças que coroinhas, vocês... acólitos, Então, isso. como que, é, como que funciona isso? Tipo, como que vocês escolhem o melhor coroinha para ficar com vocês? É um coroinha semanal.
Na verdade, assim, entre eles, né, a criança, o adolescente, ele vai vendo ali, muitos deles pedem para ser a coroinha. Então, eles passam por um tempinho rápido de formação, tem uma pessoa que vai cuidar disso, como é que seja, né? Faz aquela roupinha e já começa a ser coroinha. Então, muitos coroinhas vão ficando até 18, 19, 20 anos, um coroão já, e às vezes quer ficar dentro da igreja, gosta, né? Então, assim, aí tem aqueles que são mais atrapalhadinhos, tem os que são mais divertidinhos, né? Tem uns que são mais sérios, mas a gente convive bem com a moçada toda. Antigamente, até 1990, assim, era só menino que podia ser coroinha, né? Mas a igreja já abriu para as meninas também. Então, hoje, meninas e meninos já podem fazer parte, né, desse grupo que eles são, assim, os que ajudam o padre nas funções da igreja ali, né? Mas hoje a gente tem um grupo grande, né? Então tem encontros de coroinhas da paróquia, encontros da diocese. É um movimento bem legalzinho mesmo, vale a pena. Que da hora, mano. E cada igreja tem as suas regras e tal, ou, por exemplo, ou a regra é única, entende? Não, sim, enquanto identidade é uma só. Agora, Ah, assim, tá. horários, atendimentos, modo de celebração, às vezes quer fazer. Aí fica a critério de cada comunidade. Né? Tem gente que faz algumas outras atividades além da missa, grupos, atividades. Aí, isso aí depende de cada um da sua animação, do seu estilo. Sim, sim. E, cara, me diz uma coisa. Uma das questões que eu sempre tive é em questão de palavrão, tá ligado? Tipo assim, vamos dizer o seguinte. O palavrão é algo natural, a gente sabe disso. Então, como que funciona para vocês não falarem? Vocês fazem um treinamento? Por conta que É, tem situações que é muito difícil, tem né? hora que escapa pela boca do padre os palavrões também, né? É uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo controlando, né? Eu brinco muito com a molecada, assim, padre, eu falo muito palavrão. Aí eu brinco, ó, se você fala 200, essa semana lute para falar 100. Eles, na brincadeira, assim, eles vão percebendo, né? Mas é aquela coisa assim, eu tenho que ter um autocontrole muito grande, porque na hora que sobe, né, o nervo, assim, não tem como. Você sai e quem me conhece aqui sabe, padre, está difícil, hein? Tá russo, né? Mas infelizmente é uma falha nossa, né? Então, mas a vigilância tem que ser muito, muito intensa. Cara, você acha que hoje em dia a igreja tá perdendo força ou tá tão grande quanto continuava sendo? Eu acho, não é que ela esteja perdendo forças, eu acho que assim, o mundo hoje, né, a sociedade, com esse mercado, né, de religioso, essas ideologias, essas bandeiras que se levantam, eu acho que assim, você tem assim uma postura hoje muito menos, né, deixa eu tentar dizer para não falhar. A igreja ficou mais não a igreja, a sociedade, ela está mais ampla, né? No sentido assim, deixa esse Sim, sim, religioso, que antigamente era muito comum, né? A gente sair de casa para ir à missa. Era assim que sim, funcionava o sim. joguinho, né? Hoje não. Você sai de casa, você vai... O mundo é muito grande. Né? Então, a igreja perdeu um pouco esse cenário, a sociedade perdeu um pouco esse cenário religioso. Com isso, claro, a gente perde, né, o número. Mas, assim, em termos de qualidade, Lourenço, nós continuamos trabalhando intensamente, né? Basta ver, eu estava domingo, dei uma passada aqui em Aparecida, né, onde tem ali o santuário, né? Meu, pensa num mar de gente lá dentro. Né? Então, olha, então, o negócio não está ruim, não, o negócio está bom, né? Ah, É, mano, que como bom. lugares que eu frequento, assim, grandes, né? Que eu vou pregar, tudo. E espaço aí com muita gente mesmo, né? A minha igreja aqui sempre tem muito movimento, jovens, né? O que é legal, né? Porque às vezes a igreja está envelhecendo. Eu acho que não. É um movimento juvenil hoje da igreja é muito grande. E cai muito nessa área da comunicação, sabe? De música, de produção, teatro. Isso, o povo está se dedicando muito a isso mesmo, né? Uhum. Cara, e é interessante isso daí que tu falou. Então, essa seria até a minha próxima pergunta. Como que vocês estão se adaptando para os dias de hoje? Entende? Por conta que, assim, por muitos anos, a igreja foi vista como até ultrapassada, tá ligado? Em questão Isso, de regra e tal. isso. Então, como que vocês se adaptaram para os dias atuais, que tá um mundo mais livre, né? Onde A as gente pessoas têm muito mais escolha. a gente ainda tem alguns choques, né? Por exemplo, algumas coisas que nós pregamos, elas não vão mudar, não porque a gente quer ou não quer, porque ela se fundamenta no livro sagrado. Então, eu não tenho autoridade para mexer naquilo que Deus mandou ali, eu vou, não, vai estar errado, né? Então, mas mesmo assim, ela vai se adaptando a um diálogo, né? Aquela coisa da religião e da ciência, né? É o maior choque nosso. Não, a igreja hoje dialoga, né? Até porque a ciência, as primeiras universidades do mundo nasceram dentro da igreja. Né? Quer dizer, ela foi o espaço, né, do diálogo cultural. Ela deu essa base, esse alicerce do pensamento científico. Então, assim, a gente está muito aberto e muito próximo, né? E a gente
colabora, né, com pesquisas, com o que puder, né? O dilema entra quando toca a vida, né? Porque aí é uma coisa ética mesmo. O Cristo veio para que todos tenham vida. Então, todo aquele que às vezes vai agredir a vida humana, que a igreja fica brava, né? E nesse dia ela está lutando por um patrimônio que nem é dela, é daquele que ela fundamenta, que ela se representa. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo hoje antenado. Você tem que estar mergulhado na ciência, mergulhado nos estudos, nas pesquisas, acompanhando tudo e todos, né? As novidades que estão surgindo no mercado religioso, né? Por quê? Você tem que estar preparado para uma galera que está chegando aí. Né? O próprio cinema mesmo, né? Hoje, as séries que surgem, né? Algumas delas a gente tem que estar assistindo, por quê? O nosso público jovem, daqui a pouco, vai vir para você com as questões dali. Então, saíram algumas séries aí que foram meio críticas, assim, e aí a moçada aqui do colégio, aí, peraí, deixa eu sentar lá e assistir para eu ter argumento, né? Aí você tem um ponto para dialogar com essa moçadinha. Mas é legal, eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Pelo contrário, é um desafio bom, porque também ajuda a abrir a cabeça da gente, no sentido assim, eu tenho uma verdade a ser defendida, eu tenho que ter uma postura muito clara, muito inteligente, para poder enfrentar a inteligência social também que está chegando, né? Tem assim, até por conta que as crianças estão muito questionadoras, tá ligado? Muito, muito, muito. Então, se você falar, pô, não sei responder, a galera fala, pô, mano, pô, então porque eu tô aqui, entende? E eu quero não saber nada, então é importante isso. Aliás, qual foi, assim, se você quiser falar, óbvio, mas qual foi as últimas coisas, assim, que você assistiu que mais fizeram os jovens se questionar pra você? Por exemplo, esse Round Six aí, né, que surgiu. Ah, sim, Round Isso Six. aí entrou assunto na moçada, nas escolas, a questão da vida, do jogo, né? Vamos lá, né? Então você entra um pouco nessas perspectivas. Agora tem uma que é meio na área do terror aí que está saindo. Já está aí, a moçadinha está assistindo aí. Eu já estou pesquisando para poder entrar. Então são coisinhas assim que a gente, às vezes não é tão dramática, mas ao mesmo tempo né? E sobretudo, quando cai no campo moral também, né? E aí você tem que estar ali ajudando a galerinha que... O cenário musical, por exemplo, é cruel hoje, né? Os funks e tudo, né? Assim, E é o que assim. está na cabecinha deles, né? Então, a gente tem que estar antenado aí para ter um argumento também legal para trocar com eles. Sim, vocês têm que fazer aí funk religioso, tá ligado? Vocês têm que fazer, né, mano? Pra atrair, pô, pra atrair, da Exato. hora, mano. Não, esse modo de adaptação com música é muito da hora, mano. É muito legal. Mano, nem eu que sou religioso, eu escutava música religiosa, entende? Quando pequeno, por conta que eu gostava, mano. Eu falava, pô, que legal, mano. Eu gostava daquele Thiago Grulha, não sei se tu já ouviu. Ele é muito bom, ele é da hora demais. E, cara, aliás, você acha que hoje em dia, por exemplo, antigamente tinha aquela coisa de geração, tá ligado? Os pais levavam o filho daí ele tinha filho, daí levava. Tu acha que hoje em dia isso está parando um pouquinho? Isso eu falo muito aqui na igreja, né? Hoje a sociedade ela bate um pouco com essa coisa da geração, né? A cultura ela se perde um pouco hoje, essa coisa do vínculo, né? Tanto que hoje a gente fala dentro do lado da família, a família está sendo muito atingida, né? Por esses modelos que vão surgindo, essa coisa do vínculo, né? Talvez era uma coisa legal na minha geração para trás, a gente poder sentar e ver um álbum de família. Pô, vai falar isso para a moçada, pô, esse padre aí tá dinossauro, né? Por quê? Hoje é a coisa do fast food, é a coisa da rapidez, da velocidade. Se não deu, a gente muda, não tem que ter vínculo, não. Hoje eu acordei, já não quero mais ficar com você. Sabe? E essa passagem para nós, ela não é que ela foi muito rápida, ela vem vindo algumas décadas, né? Só que ela nos assusta um pouco, porque eu vejo como uma perda, né? Um lado de você ter uma tradição, uma história, né? Porém, eu não posso ficar num saudosismo, não. Se a pegada hoje é essa, vamos daqui tentar apresentar o melhor, né? Então, é poder dizer para eles, olha, nesse mercadão, se de repente você se deparar com algo que possa ser, aí você entra com o assunto fé, religião, a proposta, né, que é o nosso... Então, eu achei uma coisa desafiadora, viu, Lourenço? Bem desafiadora mesmo. Sim. Ah, pô, eu posso imaginar, pô, eu posso imaginar. E, cara, me diz uma coisa, você é padre há 21 anos? É Só isso? 20 anos que eu sou padre, há 30 anos que eu sou religioso. Nossa, mano. Nossa, como é que você começou a ser padre, mano? Como é que foi? Eu tinha 16 anos, era um moleque, participava de uma escola salesiana e frequentava a igreja com minha família, meus pais, né? Até um dia que eu cheguei no padre e falei, eu acho que eu quero ser esse negócio aí, nem sabia o que era muito, não.
E aí pronto, a vida foi, entrei para o seminário, fui me formando, lá, me tornei religioso, né? E em 1993, sem nem pensar em nascer ainda, já estava me consagrando como religioso. Em 2001, eu me ordenei padre, né? Então foram dois momentos muito importantes para mim, assim. Brinco, né? Se te acreditasse, vamos ter outras vidas, né? E eu continuaria sendo padre, que eu acho bem legal. Mano, que da hora. Aliás, mano, falando nisso, qual é a visão que a igreja tem, tipo, de morte, entende? Por conta que tem aquela parada de céu e inferno. Sim. E eu queria saber, qual que é o peso na balança para decidir se alguém vai para o inferno e alguém vai para o céu? Tá. E alguém conseguiria ser expulso do céu? Nós cremos na ressurreição. Né? Ah, sim. Isso nos difere, por exemplo, dos espíritas, né? A questão da reencarnação. Então, cremos na ressurreição. A gente crê que a alma, né? A corpo e a alma, a sua unidade, né? Você vai ter a vida eterna. Então, lute por isso. O corpo se desfaz, mas a alma é a graça de Deus. E dizer céu e inferno, na verdade, o céu é essa graça que você conquista livremente como um dom que Deus te dá. O inferno também é a graça que você conquista, ou a desgraça que você conquista, pela sua opção. Eu quero buscar o mal, fazer o mal, então tá lá, né? Então a igreja, ela vai ser sempre misericordiosa, ela quer te perdoar. Né? Agora, se você quiser ficar na sua opção, aí toca o barco, né? Mas é nesse sentido que a gente apresenta, né? O céu e o inferno como uma realidade existente, sim. Né? Eu falo assim, para você definir bem o céu, pensa assim, o céu é o inferno é a ausência do céu. Se você acha que o céu é uma coisa legal, então, pô, imagina, né? Tá tendo uma grande... Eu tô aqui mexendo que estou tentando ligar o plug do celular. Imagina você, assim, você tá numa grande festa, tá rolando um Rock in Rio ali, com as portas fechadas, né? E você não pode entrar. Você fica louco, você quer entrar, você quer entrar. Então eu falo assim, é como se você estivesse no céu. O céu tá ali. Só que você fez a sua opção, você não vai poder entrar nele. Então, nesse sentido, né? Cara, é que eu sempre fiquei pensando o seguinte, mano, se, por exemplo, se tem muita gente, se todo mundo que já morreu, por exemplo, a gente sabe que tem, aparentemente tem mais pessoas ruins do que boas e tal, né? Então, imagina o quanto de gente que tá no inferno, mano. Imagina o quanto de gente, tipo, se todas as pessoas da história que foram ruins estão no inferno, imagina a quantidade de gente. Pô, tá lotado aquilo, mano, não tem mais espaço, né? Não, aí assusta a gente, porque é que a gente tenta, né, associar assim, tudo que o céu e o inferno, a gente tem que imaginar a partir do jeito que a gente vê as coisas, né? Às vezes eu falo para as pessoas umas perguntas difíceis, gente, mas é que a gente quer imaginar o céu igual aqui. Né? E não tem como, né? Embora a gente fale com essa propriedade, essa certeza embasada no livro sagrado, os detalhes ali, o livro sagrado não nos revela. A própria doutrina da igreja vai apenas nos dizer o que ela crê, né? Mas assim, mas como é que vai ser? Como é que vai ser assim? Como é que vai ser lá? Se eu soubesse, né, eu já seria um ser extraterrestre. Mas é meio legalzinho. Eu acho legal essa coisa meio do velado também, sabe? Você crê numa coisa que você, puxa vida, eu não tenho total certeza, mas eu creio. É isso que eu acho bonito na fé, sabe? Quando eu valorizo a questão da fé. Porque se fosse tudo revelado, eu não precisava ter fé. Eu apenas tenho uma certeza, né? A fé, de repente, eu lançar, como se eu estou pulando no escuro, né? Mas eu creio que o negócio é bom. Então, né, vamos para lá, né? Cara, uma coisa bem interessante que eu tenho para te perguntar, por exemplo, para alguém que não é de religião e tal, então como que uma pessoa que não é de religião encontra Deus? Entende? Sim, aí assim, Por se ela exemplo, como não tem, eu encontro? se a Pode pessoa, falar. se a pessoa não tem fé nenhuma, é um ateu, então, quer dizer, acabou a noção de Deus para ela. Não, claro. Mas se a pessoa, de repente, tem uma abertura a algo assim transcendental, por exemplo, isso aí vai além de religião. Né? Assim, vamos lá, você lembra da história dos povos ancestrais, né? Aquela coisa assim, muitos mitos deles existia aquele lado religioso. Às vezes era uma gravura, né, cunhada numa pedra, às vezes era um rito de uma dança, e eles não sabiam explicar, mas eles acreditavam nesse ser transcendente. Então, eu acho que isso é o religioso bonito, sabe? A gente tem o Catecismo da Igreja Católica, e toda vez que eu abro uma aula de teologia, eu abro com esse artigo, né, o número 27, que diz ali: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Ponto. Então, você já sabe, você salva aí um monte de problema. Então, tá bom. Deve ter alguma coisa aqui dentro que possa pertencer a esse ser maior. Então, bora. Aí a pessoa é livre de acreditar, não acreditar, buscar, não buscar. E as religiões se tornam, então, esse cenário para a gente, entendeu? Um cenário assim, pela religião, eu começo a ter, dentro da minha religião, né? Por isso que eu digo assim, não podemos ficar brigando que a minha religião é melhor que a sua. Não. Se a sua faz você ser um cara melhor, meu, toca o barco.
Se a sua não está fazendo você ser uma pessoa melhor, bate nela e muda de religião. Mas, assim, essa coisa do crescer, né, a partir de uma religião é uma coisa que eu acho muito legal. Cara, eu acredito, assim, a minha visão é o seguinte, que a gente só consegue alcançar Deus quando a gente consegue derrotar todos os nossos demônios. Eu acredito que... Bonito, bonito, Lourenço, bonito. Obrigado, mano. E é isso que eu acredito. Por conta que eu acredito que Deus é basicamente a paz interior, tá ligado? Quando você Perfeito, pensar... perfeito. Acho que quando você chega nesse... Pronto, estou em Deus, né? Tanto assim, mesmo eu já escutei isso até da boca de ateus, quando eu estou numa montanha, eu gosto de escalar, quando eu tô, meu, Deus está aqui. Eu falei, mas que Deus? Não, desculpa, ele brincando, né? Você vê, às vezes a gente acaba associando algo tão bonito, tão emocionante a Deus, né? Então você colocou bem, eu acho que essa paz interior que, né, é uma ausência de qualquer coisa negativa, são os pequenos demônios que estão dentro da gente o dia inteiro, né? E a gente tem que vencê-lo o tempo todo. Sim, sim. Cara, a gente já tá aqui chegando a quase 1 hora, então a gente vai Pois acabar por aqui pra não ficar tão complicado pra você. Eu entendo como é que é esse horário, então a gente vai iniciar. Cara, então eu só tenho uma última pergunta que eu faço pra todo mundo. Então, cara, quando você vê sua vida inteira, quando você vê ela toda, qual é a percepção que você tem dela? Qual é a percepção que você tem da sua vida? Nossa, que pergunta bonita, cara. Você podia ter mandado ela antes para mim. É que eu faço para todo mundo no final, pô. Não teria Isso aí, graça você. legal, legal. Olha, a perspectiva que eu tenho da minha vida, para mim, ela é como se ela fosse assim um enredo, sabe? O tempo todo eu quero estar curiosando esse enredo, assim. Ela é um enredo de oportunidades. Sabe, eu tinha uma frase que eu brincava muito com uma amiga minha, dizia assim, a gente não se acostuma com nada. Vamos viver sempre assim, o diferente. Vamos tentar criar todo dia. Não porque a gente é descontente, é infeliz, não. É tão legal que a gente quer dar motivações para ela. Então eu vejo a minha vida assim como uma oportunidade de motivações. Isso com relação à minha família, que eu amo demais, com relação aos amigos que eu tenho, com relação a essas novidades que eu vou surgindo. Quem diria que eu ia fazer hoje uma entrevista com o cara? O cara entrou, né? E ó, não sei o que está reservado para daqui a pouco, para hoje à noite, para amanhã, né? Eu tenho uma agenda, mas eu acho legal quando a minha agenda ela sofre um assalto ali e tem que mudar correndo um monte de coisa, né? Então eu acho isso legal. Não sei se consegui dizer, mas para mim é um enredo de oportunidades que me faz bem apostar nela o tempo todo com a ousadia, com a criatividade, né? Enfim, com os dons que Deus me deu. Ah, mano, legal, mano. Oh, resposta rápida significa que você já pensou muito nisso, hein? É isso que eu falo, é isso que eu falo sempre. Ô, queridão, Então, gostei de te conhecer. Que bom, cara, que você possa ser esse cara aí de fazer coisas bonitas mano, pelas meios de comunicação. Que Deus te deu uma inteligência fabulosa, mesmo que já percebi que você tem uma educação bacana, um estilo legal. Que Deus permita que a gente se encontre mais vezes também. mano. Ah, mano, claro, sempre que tu quiser, tamo aí. Aliás, divulga pra galera as suas redes sociais só pra te seguirem e a gente acaba por aqui. As minhas redes sociais, olha, no Instagram é P Silvio César, P Silvio César, né? É César, o CS, que é o Instagram que eu entro bastante. Assim. Tem lá o Facebook, eu acho que também é P Silvio César, se não me engano. Faz tanto tempo que eu não entro que deve estar lá, né? Mas é onde eu mexo mais, né? E hoje eu vivo aqui na Zona Norte, em São Paulo, né? É fácil de me localizar por aqui, né? Para contatos, só procurar lá no Instagram que nós estamos lá. Ah, então é isso, mano. Muito obrigado. Foi um prazer te conhecer e tenha uma ótima tarde. Valeu, grande. Um abraço, viu? Fica com Deus. Tchau, tchau.